Olá, bom dia. Vamos falar hoje a parte 2, né, da série que a gente começou a semana passada, sobre a gente vencer as fortalezas mentais, né, através da palavra de Deus, da comunhão com o Senhor. A gente fez uma série no mês passado que terminou sobre discernir a armadura de Deus, né? E aí o Senhor me chamou para falar sobre quebrar as cadeias mentais, né? Espero que essa palavra possa coração, né? A gente estar atento para aquilo que o Senhor tem para falar, tem para desvendar muitas vezes nas nossas vidas, né? Bom dia, mana. Bom dia. Tudo bem? Tudo e você? Tudo bem, graças a Deus. Então vamos dar continuidade hoje, né, à nossa série, que é sobre vencer as fortalezas mentais, né? Como que a gente pode fazer isso através da palavra. Vamos orar para a gente começar? Então, Vamos. Paizinho querido, muito obrigada, Senhor. Obrigada por mais essa manhã na tua presença, porque nós amamos te buscar, amamos te encontrar, Pai. E nós estamos aqui, Senhor, para que o Senhor venha falar conosco, Pai, para que o Senhor venha encher as nossas vidas, encher o nosso coração, nos trazer uma nova esperança, Pai, para que a gente possa viver a cada dia no teu propósito, na tua palavra, na tua vontade, Pai. Esse é o desejo do nosso coração, que todos que de alguma forma participarem, ouvirem essa live, possam ter esse mesmo entendimento e essa mesma vontade. Em nome de Jesus. Amém. amém, amém, glória a Deus. É verdade, né, Cíntia? Tudo começa com uma sede, né, no nosso coração. Se a gente não tá com sede demais, o Senhor vai entender que a gente já está satisfeito, né? E Ele não vai trazer o infinitamente mais dele, né, sobre nós. A gente precisa tá mantendo essa chama sempre acesa mesmo, né? Olha De quem buscar. entrou Oi? aí, o Bruno Barcalhão entrou aí. Ai, que legal! Seja bem-vindo, Bruno. Que bênção ter você aqui. Então, eu tava ali tendo meu momento com Deus, tô até com a cara, com o rosto meio inchado. Mas, assim, Deus falou muito forte, né, no meu coração. Depois eu vou até fazer um post, né, sobre o que o senhor falou. Mas então, vamos dar sequência aqui a essa palavra que é tão... Oi? Sinara também entrou aí. Sejam bem-vindos, gente. Eu não consigo ficar acompanhando, olhando, você vai olhando aí, por favor. Então, o nosso versículo-chave desse tema, que é tão profundo e tão importante, é 2 Coríntios 10, de 4 a 5, que diz: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos, conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Né? Porque esse termo, levar cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Justamente porque quando a gente não faz isso, né, assim, quando a gente não se rende, quando a gente não se submete à obediência de Cristo, a gente vai viver na nossa justiça própria. A gente vai viver para nós mesmos. A gente vai viver segundo os nossos padrões, aquilo que a gente acha que é certo, aquilo que a gente acha que é melhor, né? E isso é muito perigoso, por isso que a gente precisa todos os dias, a gente se rende na presença do Senhor, convida Ele para vir colocar tudo nos eixos dele, né, na ordem dele, porque Ele conhece o plano original que Ele tem sobre nós, só Ele conhece. Né? Se a gente não tem esse discernimento de se colocar diante do altar do Senhor e dar essa liberdade, a gente vai seguindo com muitas mentiras mesmo, né? Que muitas vezes o inimigo joga na nossa mente e a gente acaba acreditando e acaba vivendo em cima disso, né? Júlia, seja bem-vinda, querida. Levi também, que entrou aí.
Sejam bem-vindos. Então, a gente fez uma introdução na semana passada, falando sobre como que a nossa mente é capaz de ser regenerada, né? E comentamos também que nada melhor do que a palavra de Deus para fazer esse trabalho de restauração, de regeneração, de renovação da nossa mente, né? Então, quando a gente se enche da palavra, a palavra ela é viva e eficaz para entrar, a palavra de Deus, ela entra e vai fazendo uma cirurgia na nossa mente, né, Cíntia? Vai trazendo outras conexões neurais, outras novas trilhas neurais, né? E vai também desmascarando mentiras, né? Porque muitas vezes a gente vive baseado em impressões, né? Em distorções, né? Através de distorções da nossa visão sobre nós mesmos, sobre o Senhor, sobre o propósito dele na nossa vida, né? Pode falar também, hein, sim. Tá, pode deixar que a hora que tiver um insight aqui eu compartilho. Certo. Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre como que é a atuação do inimigo na nossa mente. A gente comentou também na live passada que a nossa mente é muito visada. Por quê? Porque tudo que a gente faz, tudo que a gente deseja, tudo que acontece na nossa vida, nasce primeiro na nossa mente, né? A gente comentou sobre isso. Então, tudo surge lá. Então, por isso que é um campo, né? A gente fala que a mente é um grande campo de batalha. Por quê? Porque é lá que fica o Espírito Santo de Deus e o espírito maligno ficam ali disputando a nossa atenção, disputando a nossa, as nossas crenças ali, né? É nesse lugar que tudo nasce, é onde as sementes da nossa vida surgem, é na nossa mente, né? E por isso ele sempre vai ficar tentando lançar pensamentos, lançar setas na nossa mente. Então a gente precisa estar atento sobre isso, né? A gente precisa ter um olhar responsável e não viver no automático, e não vivermos assim, né? Ao léu, né? Sem perceber, sem prestar atenção sobre o que está entrando, o que pode ficar, o que deve continuar, o que não está combinando com a verdade do Senhor, né, para a nossa vida, e aí a gente faz esse gerenciamento. Então, a gente precisa vigiar o tempo inteiro, né? E manter esse alinhamento pleno, né? O tempo inteiro. Perceber, cara, por que eu tô assim, né? O que eu tô sentindo aqui agora? De onde surgiu isso? Qual foi o pensamento que originou esse sentimento? Né? Se a gente tiver essa intencionalidade, como a gente sempre fala muito aqui, né, Cíntia? Não tem como a gente viver com o Senhor se a gente não for intencional. Né? Se a gente for automático, tô aqui curtindo a vida, ou senão vivendo um dia após o outro, sem ter essa intencionalidade em querer servir a Deus, em querer agradar a Deus, até com o nosso pensamento, até com as nossas palavras, com tudo, né? A gente precisa ser intencional. Isso que você falou aí é muito importante, né? Primeiro você falou sobre a guerra mental que existe, né? E essa guerra mental, ela se dá por causa das marcas, né, que foram feitas em nós, né, por causa da cultura também que existe nessa terra, é uma cultura de distração, de te distrair do real, de distrair da verdade que é Jesus, né? Então, assim, quando, quando existe, né, essa confusão, essa distração, a gente perde o melhor de Deus, né? Aí a gente perde essa questão da intencionalidade, porque você vai vivendo de acordo com o que vai aparecendo para você, com o que vai permeando na sua mente, e aí você perde a intencionalidade. Então, assim, foi muito interessante que você falou assim, a gente tem que ter esse intencional até nos pensamentos. Então, o tempo todo você está se perguntando, né? Por que esse De onde pensamento está veio? na cabeça? De onde Exatamente, veio de isso? onde vem? Isso. Exatamente. E a gente, como eu sempre falo aqui, né? A gente comenta muito isso, a gente não aprende isso, né, Cíntia? Eu não lembro minha mãe falando, filho, presta atenção nos seus pensamentos. De onde será que eles vieram? Né? Não, o pensamento ele veio ali, se ele quiser ficar, ele fica, né? Normalmente é assim que a gente lida com os nossos pensamentos, né? A gente não tem uma educação sobre isso, né? E depois de adulto, né, depois de estudar sobre a mente, querer me aprofundar nesse assunto, eu hoje, né, com esse entendimento,
Hoje eu fico o tempo inteiro tentando explicar isso para meus filhos, né? Tentando mostrar isso. Filho, presta atenção, de onde veio esse pensamento? Por que você está se sentindo assim? De onde será que veio? Será que foi da vontade de Deus você ficar se sentindo desse jeito, você ficar pensando nesse sentido aí? Será? Né? Porque aí a gente começa a ficar mais esperto mesmo para as coisas que surgem. A gente começa a entender mais do mundo espiritual, né? Como que as coisas acontecem, como é, que a gente, outro dia eu estava participando de um curso e eles comentaram, cara, você não acorda assim, ah, hoje eu vou me matar. Não é assim. As coisas não acontecem assim de uma hora para outra. Elas vão sendo semeadas dia após dia. Por isso a importância de a gente fazer esse gerenciamento dia após dia, né? E esse é o famoso vigiar, né? É Isso. você vigiar tudo que está entrando na sua mente. Porque, assim, a partir do momento que virou um pensamento, rapidamente ele se torna um sentimento. Isso. Depois ele vai se tornar uma atitude, né? Então, assim, igual Uhum. você falou, não é do dia para a noite. São vários pensamentos que vão ali, e aí eles vão encontrando lugar para permanecer, né? Isso. Dia após dia Vão eles vão encontrando encontrando lugar legalidade, para né, Cíntia? permanecer. Isso, eles vão encontrando Exatamente. espaço. Tá vazio, né? Então eles vão encontrando Uhum. espaço. E mesmo às vezes quando ele não encontra o espaço, ele está conflitando com outros pensamentos, e aí você deixou ele vencer, né? Você deixou os Isso. pensamentos ruins vencerem. E aí os pensamentos vão virando sentimentos, e aí você já não está se sentindo bem, você não está mais, né? Nada do que acontece faz você se sentir bem. E aí depois você tem atitudes, né? Atitudes que vão te conduzindo para situações na sua vida que não são agradáveis. Então, assim, a depressão, ela também não começa do dia para a noite, né? Uhum. Elas são Exatamente. pensamentos que vão permeando, permeando, encontrando lugar, encontrando espaço, e aí se torna sentimento, aquele sentimento de falta de pertencimento, aquele sentimento de tristeza profunda, né? E aí você se torna, e aí se torna uma atitude, que é o quê? Que é a condição de você não querer sair da sua cama, de você não querer viver. Isso, você não sentir alegria no viver, né? A vida vai ficando sem graça, preto e branco, e você vai aceitando aquilo. Você vai aceitando. Aí cada dia vem um novo pensamento nessa mesma linha, que vai trazendo essa convicção, que vai gerando uma convicção de que realmente é isso que você tem para viver mesmo. É isso, a vida é sem graça mesmo, você não precisa se cuidar, pode se abandonar, e aí vai ganhando força, né? Como você comentou, né? E em tudo na nossa vida é assim, Cintia, em tudo. Se a gente estiver buscando na fonte certa, né? A nossa fonte é o Senhor. Se a gente estiver intencionalmente buscando nessa fonte e o tempo inteiro vigiando e comparando, isso aqui é o que diz a palavra, para isso a gente precisa conhecer a palavra, né? Porque senão a gente vai ficar perdido. A gente vai achar que, é isso aí mesmo, meus colegas todos estão assim também. Eles vivem à base de remédios, eles vivem desse jeito, à base de quando eles bebem, eles ficam felizes, eles ficam, né, para cima. Então, isso aí deve ser normal. E aí você começa a aceitar isso como uma normalidade, né? Justamente por causa dessa convicção que foi sendo semeada em você. Né? E assim, e tem uma frase que diz, né, que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos, né? Então, assim, com quem você convive, é basicamente os pensamentos que você vai começar a ter a respeito do que é viver. E aí os sentimentos e, consequentemente, a atitude. Eu costumo dizer, né, que o relacionamento com Deus é igual ao relacionamento entre eu e você. Né? Se eu não te ligar, se a gente não estiver sempre conversando, gerando intimidade, né? Eu sabendo sobre a sua vida, você sabendo sobre a minha vida, a gente chega num tempo em que a gente não é mais amigo, que a Isso se gente não tem mais perde, né? relacionamento. A gente se perde nisso. Né? Então, assim, o relacionamento ele não tem que ser construído, ele não tem que ser regado. O relacionamento com Deus é a mesma coisa. Então, assim, quando a gente gasta tempo, né, de relacionamento com Deus, quando a gente gasta tempo de intimidade, de contar a nossa vida, Ele conta para ele a respeito ele conta para nós a respeito dele também, ele se revela para nós.
né? E essa troca com Deus é o que vai permear a sua vida. Então, assim, nós não somos média das pessoas que nós convivemos. Se você Isso, conviver com Deus, você vai ser uma média de Deus, né? exatamente. De um relacionamento Você que vai você ser tem com totalmente Deus. influenciado por ele, né? Assim, tipo, pela mente dele, pelos pensamentos, né? Tem um versículo que diz: Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Isso é um Pensamentos de paz e não de mal, para te isso. dar o fim que desejais. Então, se a gente está convivendo ali, se a gente está sendo cheio daquilo, a gente vai automaticamente, quando vier algum pensamento ou algum sentimento que está conflitando com isso, a gente vai perceber. Por quê? Porque a gente está convivendo com a verdade. A gente está convivendo com a verdade do Senhor, né? Com a presença dele, com os pensamentos dele sobre nós, né? Enquanto a gente está ali com ele, ele está derramando sobre nós as E aí, verdades dele, os rapidamente, pensamentos. você Hum? identifica, não, aquilo ali é uma enganação, aquilo ali é Isso. mentira, né? Isso aí está tentando me enganar. E a gente está falando sobre tudo, às vezes uma palavra que você recebe de uma pessoa, né? Às vezes até seu marido, até seus pais, e você fala, não, essa palavra aí não é o que Deus tem a respeito, né? Então, Isso aí é sobre ele. É sobre ele. Ele deve estar com alguma coisa para, alguma pendência para resolver. Eu não vou exatamente. pegar isso como uma verdade para mim, E né? a E aí maioria a das gente coisas que tem. a gente despeja, né, nas pessoas é sobre nós e não é sobre as pessoas. E a recíproca é verdadeira. A maioria das pessoas, das coisas que despejam sobre nós é sobre quem está despejando e não sobre quem está recebendo, né? Só que se a gente não está vivendo desse jeito, né, Cinti, buscando intencionalmente esse renovo da nossa mente na fonte certa, a gente cai nessas armadilhas. A gente Ai, não engano. acaba recebendo aquilo para nós, E né? Nossa, aquilo sei ali lá, meu chefe fica estava tão nervoso ontem, ele falou tanta coisa, ele despejou tanta coisa em cima de mim, eu tô muito mal, eu tô muito pesado. Então é porque você recebeu. De exatamente, aquilo alguma ali forma fica você deixou permeando a sua entrar. mente, né? Aí daqui a pouco vira um sentimento. Aí você começa a sentir como a pessoa falou que você é. E você não é. Mas você começou a acreditar e aí você começa a sentir. Daqui a pouco você está tendo aquela mesma atitude das palavras que foram liberadas sobre a sua vida, né? Ou dos pensamentos que você tem tido a seu respeito. Então a gente tem que buscar entender, conhecer os pensamentos que Deus tem a nosso respeito, né? Que só Exatamente. Ele tem, porque Ele nos criou e Ele sabe para que propósito Ele nos criou. Então nós temos que conhecer os pensamentos, as promessas, as intenções que Ele tem para nós, a nosso respeito, para que a gente possa viver segundo a vontade dele, não a nossa vontade, né? Que aí é conduzida de acordo com tudo que nós vivemos a nossa vida toda, né? Toda a cultura que foi estabelecida, toda a herança dos nossos pais e familiares, né? Mas em Deus nós temos a herança dele. Exatamente. Aí a gente começa a entender os padrões de Deus, né? Assim, de quanto mais a gente entende os padrões de Deus, a gente vai identificando quais não são os padrões de Deus também. A gente vai conseguindo perceber isso e a gente consegue fazer esse gerenciamento de falar, cara, isso aqui não fica, não é para ficar, não tá combinando, né? Às vezes, por exemplo, a gente está na TPM, que é um momento mais sensibilidade para a mulher, né? E que Então é um tem, momento que a gente tem que vigiar em dobro, né? que tem os hormônios também, né? Então não é Isso. só um fator mental, né? Mas também um fator fisiológico. Isso. E é importante a gente estar também constantemente cuidando da nossa saúde e vendo, né? Fazendo exames, porque às vezes não é só algo só espiritual. Eu acredito que o espiritual ele permeia todas as áreas da nossa vida, né? Inclusive quando a gente está com a nossa vida espiritual em dia, consequentemente as outras áreas elas vão se alinhando, né? Porque é uma Metem, área né? básica. As outras áreas elas se submetem. Isso, exatamente. Vai entrando tudo no devido eixo, né? Então, por isso que eu acho que, assim, se você não tem muito tempo para muita coisa, prioriza muito bem o seu tempo para as coisas que realmente vão impactar as áreas, né? E organizar e equilibrar a sua vida como um todo. E uma delas, eu acho que a principal, é a vida espiritual, né, Cintia? Quando a gente está com a nossa vida espiritual em dia,
as outras áreas, mesmo que às vezes você olhe e fala, cara, como que tá acontecendo? Como que eu tô conseguindo viver assim, né? Como que tá tudo, parece que tá tudo alinhado, tudo organizado. Mas é por quê? Porque o principal está sendo feito. E quando o principal está sendo feito, fica mais leve, né? As coisas, o fluir do Senhor, ele mesmo já começa a organizar a nossa vida, né? Já começa a colocar as coisas no devido lugar. E como eu estava comentando aqui, quando a gente está de TPM, a gente precisa vigiar em dobro. Por quê? Porque é um momento que os hormônios do nosso corpo já trazem uma sensibilidade maior, já trazem uma certa vulnerabilidade, né? Então, a gente precisa estar muito atenta. Porque quando você vê, veio uma seta, veio uma seta. Ai, fala assim mesmo, faz isso. Pode pensar isso. E agora você pensa isso. Se você não estiver muito atento, quando você vê, você está sendo totalmente envolvida por pensamentos que são contrários à vontade de Deus, né? Na sua vida. Então, tem áreas, né, que a gente está vivendo maiores tribulações, situações mais desafiadoras, que a gente precisa fazer esse gerenciamento com mais intencionalidade ainda, né? Porque é um momento mais propício para que a gente caia nessas armadilhas mentais, né? Para que a gente não perceba que são armadilhas, e a gente cai nas armadilhas e acaba vivendo muitos conflitos, por exemplo, no casamento, né? Você fica muito impaciente, muito intolerante e acaba desrespeitando, desonrando, por exemplo, o marido, né? Ou muito irritado com os filhos também, acaba descontando neles algo que é seu, né? Algo que está precisando de ser resolvido dentro de você e você acaba descontando ali nos filhos sem perceber, né? Então a gente precisa estar muito atento como que vai ser essa atuação na nossa mente do inimigo e do Espírito Santo, porque o Espírito Santo também usa a nossa mente para falar conosco, né, Cíntia? Ele coloca a vontade da gente adorar, ele traz um pensamento, ele traz um louvor, às vezes, na nossa cabeça, e a gente coloca o louvor e a presença de Deus toma a nossa vida, né? Do mesmo jeito que a nossa mente é muito visada pelo mal, né? Como eu falei aqui no início, ela também é muito visada pelo Espírito Santo, é o nosso canal, é o nosso canal ali de conexão com o Senhor também, né? Então, por isso que a gente tem que estar o tempo inteiro limpando, purificando, passando ali a espada da palavra, né? A espada, ela vem, ela arranca pela raiz aquilo que não pode ficar, a palavra de Deus, né? E, ao mesmo tempo, ela traz vigor às sementes do Pai, né? Ela vai trazendo essa ativação dos dons, dos talentos, daquilo que o Senhor tem colocado e derramado sobre nós, né? O que Então, mais a gente nutre, né, mais forte fica. Ou seja, se os pensamentos ruins vêm e você nutre eles, dá espaço para eles, aí eles vão ficando acredita fortes, neles, né? viram sentimentos e atitudes. E quanto mais os pensamentos do Senhor, quando eles vierem, se você nutre eles, se você dá espaço para eles, se você deixa de se fortalecer em você, vira sentimentos e viram atitudes. Então, tá tudo aqui, né? Tudo começa. E tudo começa aqui, né? Por isso que é tão importante a gente estar o tempo inteiro percebendo, né, Cintia? Inclusive, os padrões, né? Os pensamentos muito repetitivos, né? Porque tem uns pensamentos que eles se repetem, né? Quando você vê, mas, gente, eu penso muito assim. Quando eu vejo, eu estou pensando isso. Por que será? De onde está vindo isso? E aí você vai ali fazer perceber, né? Isso aqui vem, né? Isso aqui me traz paz, me impulsiona a fazer algo legal, né? Me traz alegria, me deixa para cima ou não, me deixa para baixo, né? Me faz não acreditar, né? Que eu sou capaz de alguma coisa ou que eu mereço o amor de Deus, né? Então tem certas áreas que o inimigo ele investe muito em sementes ali, né? Por exemplo, a nossa identidade de filho é uma coisa muito atacada por Deus. Por quê? Uma pessoa que não tem plena convicção do lugar dela como filho amado de Deus, independentemente do que ela faz ou que ela deixa de fazer, né? É preciso a gente entender isso. O amor de Deus, né, por nós, ele é incondicional. E isso, lógico, não nos dá o direito de sair vivendo da nossa maneira, né, e permanecendo no pecado, permanecendo fora da vontade de Deus. Não, não é isso. Você falou uma coisa muito forte aí, né?
quando a gente não tem plena convicção da nossa paternidade, né? De que nós somos filhos de Deus. É a mesma coisa da gente não ter convicção de que Jesus morreu na cruz por nós. Né? Porque se ele levou lá todos os nossos pecados, nossos erros, todas as nossas falhas, transgressões, todas as nossas doenças, você entende que era pra gente viver, né, totalmente livre, era pra gente viver totalmente sem doença, sem nada. Aí a gente consegue entender o quanto ainda nós estamos enganados, né, a respeito da verdade. Isso. Porque não era para vivermos nem um milésimo de problemas e situações ruins e doenças que a gente vive. Por quê? Porque Jesus já morreu por tudo isso. Exatamente. Então, se a gente vive é porque a gente ainda tem enganação, Dúvidas. dúvida, Ainda a existem dúvidas, convicção né? ainda não está, né, a nossa mente ainda não está totalmente convicta para que todo o nosso resto se submeta a essa convicção. Exatamente. A gente viva baseado nessa verdade, né, Cíntia? E realmente tomando posse da nossa herança como filhos amados de Deus, né? Herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Por isso que é tão importante a gente entender, né? A morte de Jesus e a ressurreição dele na cruz. É tão importante a gente se vestir dessa verdade, porque aí a gente acessa o pacote, né? Outro dia teve uma palavra muito interessante lá na igreja, que foi o combo de Cristo, né? E é isso. E eu entendo que quando a gente aceita Jesus, é um pacote de bênçãos ali que a gente tem, é um pacote completo. Mas a gente pode sim, se a gente aceitar que fortalezas permaneçam na nossa mente, certas fortalezas mentais, né, malignas, continuarem, se elas forem disfarçadamente ali continuando, a gente pode sim acessar só uma parte, né, como você está falando. A gente acessa só um pouquinho, a gente acessa dias sim e vários dias não, né? Tem dia que a gente crê, tem dia que a maioria dos dias a gente não consegue crer, né? Então a gente não consegue tomar todo o pacote, né? A gente não consegue acessar todo o pacote. A gente tem que ter ideia de que é como qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida, né? Por exemplo, se a gente vai fazer uma faculdade, se a gente não estudar a matéria, se a gente não se dedicar àquilo ali, a gente não vai aprender e aí não vai ter adiantado nada a gente ter feito faculdade. A mesma coisa, não adianta nada a gente aceitar Jesus, receber um pacote e não ir ali e entender, e estudar e correr atrás daquele pacote. Por quê? Porque tudo na vida é um processo. O aprendizado é um processo, a nossa vida com Deus é um processo. Né? A gente receber, de fato, toda essa herança em nós, ela é um processo. Até porque nós vivemos antes dele muita coisa, né? Antes de Cristo entrar na nossa vida, a gente viveu muita coisa. E que ela precisa ser desconstruída para construir o que existe de verdade. Né? Isso, exatamente. Inclusive os nossos conceitos, né, Cíntia? Quantos conceitos que a gente aprendeu pela repetição, pela herança mesmo, ali, muitas vezes humana, que a gente precisa deixar o Senhor desconstruir. Deixar o Espírito Santo de Deus através desse processo diário com ele, né? É um processo diário, a gente não consegue um dia só, numa cajadada só, fazer tudo. A gente não suporta, né? A gente não suportaria. Então, o Senhor, ele é sábio em tudo. Então, ele vai ali, pega na nossa mão e ele vai conduzindo dia após dia. Filha, hoje você vai vencer isso. Hoje eu vou querer né, vou querer denunciar algo na sua vida e hoje você vai vencer algo novo na sua vida. E é maravilhoso a gente viver isso, né, Cíntia? É esse conhecer e esse prosseguir em conhecer. É esse relacionar-se e prosseguir em relacionar, né, com o Senhor. Você não tem aquela amiga assim que você não consegue ficar muito tempo longe, né? Que você sempre tem que estar conversando, sempre tem que estar se abrindo, falando, vocês se debatendo sobre qualquer coisa. Qualquer coisa que acontece, a primeira pessoa que você quer contar, né? Não é aquela Você pessoa quer especial, aquela pessoa que compartilhar. você tem, né? Então, assim, Deus vai se tornando essa pessoa na nossa vida, né? Ele vai se tornando Isso, isso. É tão especial, exatamente. assim, E a gente que... quer correr para a presença dele o tempo inteiro, né, Cíntia? Exatamente. Cada momento ali é uma oportunidade. Cada momento você enxerga como uma oportunidade de falar com o Senhor,
de estar na presença dele, de se derramar, de confessar algum pecado, né? O tempo inteiro, assim, quando eu percebo que eu desagradei o Senhor em alguma coisa, eu já quero correr e falar, Senhor, me perdoa, pai, eu pensei assim, eu senti assim, eu acabei deixando sair essa palavra, me perdoa, Deus, me ajuda, né? Eu não consigo sozinha. E aí eu mesma me relembro da minha dependência dele, por ele, né? Que eu preciso mais dele, Senhor, eu desejo, mas eu preciso também, né? E aí a gente vai realmente tendo novos hábitos, né, Cíntia? Nessa jornada como novas criaturas, como filhos amados do Deus vivo, a gente tem cada dia um degrau para subir com o Senhor, né? E aí a gente vai conseguindo vencer, a gente vai conseguindo enxergar ali os pensamentos que não vieram do Senhor. As armadilhas, às vezes tem armadilhas muito grandes mesmo que o inimigo, né, ele gera ali. Se a gente não tiver muito atento, a gente demora muito para perceber, né? E a Por gente isso tem que a que gente tem que ter, estar o tempo inteiro ali aos pés da cruz, aos pés do Senhor, né? Assim, se rendendo, se entregando, deixando ele falar, ouvindo, atentos à voz dele, né? né? A gente tem que entender assim que é igual ao nosso corpo, né? A gente se alimenta hoje a gente toma o café da manhã, né? E ele vai nos sustentar até o almoço. E no almoço a gente tem que comer de novo, porque senão a gente fica com fome, né? Isso. E aí A gente vai depois a ficando gente lancha, enfraquecido, né? depois a gente janta, né? E a comida que a gente comeu ontem, ela não serve para hoje. Se a gente não Exatamente. comer hoje, a gente vai ficar com fome também, né? Até que a gente fique fraco e doente. Né? Então, assim, é a mesma coisa. O alimento, ele é diário. Se você pensar, a palavra de Deus, ela sempre se coloca como alimento, não é verdade? Em vários momentos da Bíblia, a palavra de Deus diz que é o alimento, que é o pão da vida, que é o alimento. Então, assim, se você parar para pensar o tanto de vezes que você come na sua vida, né, no seu dia, para você não sentir fome, para você ficar bem, e se você se né, relacionar ao tanto de que você se alimenta de Deus, você vai ver que você, Nossa, é caramba, tão deve estar pouquinho, passando né, Cíntia? fome, né? Deve estar passando É, fome aí, o seu espírito está faminto, exatamente. morrendo de fome, e você alimenta ele só uma miserinha ali, Às vezes só um no dia sim, um dia domingo, não, né? Às vezes só na um dia igreja, só no sim, domingo, na palavra. 3 dias não. Né? Então, assim, o maná, ele é diário. Amém. O que Deus deu ontem não serve para hoje. Né? E não Exatamente. serve para amanhã, e não serve para depois de amanhã. Deus tem algo novo para nós todos os dias. E a gente Exatamente. falha nisso, né? Porque a gente fica É. achando que o que a gente recebeu de Jesus lá há 10 anos. Deus já tem uma promessa nova, Deus já tem uma palavra nova, e a gente está apegado àquela velha palavra. Gente. Acho que a Cintia teve algum probleminha aí com a conexão dela. Não sei se ela vai conseguir voltar. Mas, Júlia, você tá me ouvindo direitinho para saber só se fui eu que caí ou se foi a Cíntia? Acho que foi a Cíntia mesmo que caiu. E se eu convido ela aqui de novo? Ver se ela entra aqui de novo. Tá? Que bom. Beleza, obrigada, Júlia. Então, a gente precisa manter essa constância no Senhor, né? Justamente para que a gente perceba ali, ó, não tá batendo, tem alguma coisa que tá errada, Senhor, eu tô sentindo isso aqui, não tô sentindo paz. Me ajuda a identificar o que que precisa sair, né, o que que eu preciso realinhar, reajustar aqui na minha vida, na minha mente, né? O que que pode estar gerando isso, esse sentimento, esse peso em mim. Então a gente precisa estar o tempo inteiro fazendo esse gerenciamento, lembrando
que sempre a nossa mente vai ser visada pelo mal para a gente se distrair da verdade de Deus. Muitas vezes, o inimigo ele não precisa jogar muito pesado. Ele só dá uma leve distraída. Assim, tá falando que a Cintia não está conseguindo participar. Deixa eu ver se eu convido ela aqui de novo. Ver se ela entra agora. Né? Então, assim, às vezes uma pequena distração que a gente vive é pouquinho, é bem pouquinho, mas aquilo ali já nos rouba por completo do propósito de Deus, né? Aquilo ali já nos rouba por completo dos padrões originais e perfeitos do Senhor para nós. Padrões de pensamentos, padrões de interpretações, padrões de motivação no nosso coração, né? Muitas vezes a gente está fazendo até coisas legais, coisas, né? Que tá tudo bem, só que a raiz da nossa motivação não está purificada em Deus. Então a gente precisa se colocar, né, diante do altar e pedir: Espírito Santo de Deus, venha sondar minha mente, sonda o meu coração, Pai. Sonda o que está, né, o que está envolvendo a minha vida e vem julgar se está tudo certo. Oi, sim, que bom que você voltou. O telefone esquentou. Ah, sim. Então, eu tava falando aqui, né, Cintia, que às vezes o inimigo ele não precisa de fazer algo grandioso, ele só coloca uma distraçãozinha, uma pequena distraçãozinha na nossa vida, e essa pequena distração pode nos roubar por completo o propósito de Deus, né? Um pequeno pensamentozinho ali que a gente não percebeu que ele entrou, e aí ele começa a gerar frutinhos ali, né? Ele começa a crescer, ele começa né, de alguma forma ganhar espaço. E aí, quando a gente vê, a gente está completamente na contramão da vontade de Deus para nós, né? Então, é importante a gente pedir para o Espírito Santo e dar liberdade para ele sondar todos os dias. Senhor, sonda aqui minha mente, sonda o que está no meu sentimento, sonda os meus hábitos, Pai, sonda os meus padrões, aquilo que eu não esteja percebendo, Deus me mostra, né? O que eu preciso de reajustar, realinhar aqui na minha caminhada, o que não está combinando, o que está escondido no meu inconsciente, né? Muitas vezes eu peço, Senhor, vai lá, vasculha o meu inconsciente, Pai, limpa, purifica, né? Restaura, Pai, conforme os teus planos perfeitos, a tua visão original e perfeita, né? E aí o Senhor, ele vai tendo liberdade, né, Cintia, a cada dia, a cada momento de maior intimidade, né? Quanto maior a intimidade que nós temos com o Senhor, maior a profundidade que ele também pode agir, né? E aí ele vai realinhando, ele vai reconduzindo. Às vezes, muitas pessoas falam pra gente algumas coisas e a gente não percebe. Não, eu não faço isso não. Nem, ixi, não, você tá viajando. Eu não faço isso, eu não percebo isso não. E aí, quando você se submete diante do altar do Senhor, muitas vezes o Espírito Santo vai fazer você enxergar coisas que você antes não conseguia perceber, né, Cíntia? Algum orgulho ali escondido, alguma soberbinha, algum sentimento de superioridade, né? De coisas que vão atrapalhando a gente a ter um coração rendido, um coração humilde diante do altar, né? E diante das situações também, né? E a gente é provado bastante também na nossa vida, né? Exatamente. Uma coisa que a gente, né, porque eu quero deixar claro aqui, que essas lives são muito para mim, né? Quando a E gente para mim também. conversando, Deus está falando muito comigo, assim, e me mostrando muitas vezes quando eu negligencio, né? Quando eu não faço, né? Quando eu deixo passar, quando eu não me alimento, né? Porque, assim, às vezes as pessoas acham, nossa, elas estão ali falando, É porque elas elas vivem estão com a vida felizes, já. já tá nos trinques e tal. E não, né? A gente está falando porque Deus está falando conosco e a gente está compartilhando que Deus está falando pra gente ser transformado, Exatamente. pra gente ser mudado, porque nós precisamos mudar o tempo todo, né? Isso é muito forte para nós também. Né? Com certeza. O tanto que Deus usa, né, Cíntia? Esses momentos aqui não são nossas lives, são as lives dele. Ele só Isso. colocou no nosso coração para a gente poder transbordar um pouco daquilo que ele tem derramado sobre as nossas vidas, né? E deixar bem claro que tudo que a gente está falando aqui, Deus está transformando aqui a gente, né? Isso. E através da gente, Ele também está nos dando a oportunidade de compartilhar com muitas pessoas que podem escutar e ter esse mesmo entendimento e serem tocadas tão profundamente como a gente está sendo tocada, né?
Exatamente. Como vale a pena, né, Cintia, a gente manter esse relacionamento vivo com o Senhor e todos os dias a gente perguntar, pai, o que que o Senhor tem para mudar hoje na minha vida? É uma coisa bem desafiadora, né, Cintia? Você chegar e falar assim, o que que o Senhor quer mudar hoje em mim? Né? Ao invés de você já se achar pronta, já se achar, ó, top, você chega com esse coração humilde e fala, papai, o que que o Senhor está precisando mudar hoje? O que que o Senhor quer me corrigir hoje? Porque a palavra diz que o Senhor, ele vai corrigir aquele filho que ele ama, né? E quando a gente se submete às correções do Senhor, muitas vezes não é fácil, mas passa um tempo e é tão libertador, né, Cíntia? Como é Eu já, libertador. eu já chego para Jesus falando assim, Senhor, eu sou pobre, cega e nua, eu não tenho nada, eu não sei nada, eu não posso nada, eu só preciso de você. Eu preciso do Exatamente, Senhor. Me mostra aí, mostra o que a gente vai corrigir hoje. O que a gente vai exatamente. transformar hoje. O que está errado, o que ainda precisa ser transformado. Me mostra aí, porque eu quero só o Senhor. Isso. E o que o Senhor quer que eu conheça, né? Hoje no meu devocional eu falei muito isso. E com certeza foi o Espírito Santo que me inspirou, né? Porque ele conduz tudo. Eu falei, Senhor, me mostra uma nova face tua hoje. Eu quero conhecer algo novo, algo que eu não conheci depois desses 40 anos aí de vida. Eu quero conhecer algo novo, né? Porque eu sei que o Senhor tem algo novo para me ensinar, eu sei que eu preciso aprender muito, tanto, tanto, tanto de Ti, né? Então me mostra uma nova face tua hoje. E foi maravilhoso, né? Quando você realmente prioriza esse tempo com o Senhor, Ele faz maravilhas, né? Outro dia eu estava pensando que, cara, um minuto com Deus vale mais do que, sei lá, milhões de anos, né, Cíntia, sem a presença dele. Um minutinho que você passa ali com o Senhor, ele reme a nossa vida de uma maneira tão poderosa, né? E, inclusive a nossa mente, né? Ele vai remindo a nossa mente, ele vai renovando a nossa mente. E ali, quando você vê, você está com outra postura diante da vida, você está com outros posicionamentos. Por quê? Porque você rendeu ali a sua vida, você rendeu alguns minutos do seu tempo ali diante do Senhor, com o coração realmente submetido a Ele, né? Isso faz toda a diferença, né? Eu tô muito tocado por uma música da Gabriela Rocha que fala uma hora é pouco pra mim, já viu? Não, acho que não. Poder te sentir uma hora é pouco demais, gente. Uma horinha é muito pouco, né? Para quem é eterno, para quem é criador dos céus e da terra, de todas as coisas. Meu Deus do céu, como a gente dedica pouco para Deus. E o tanto que se a gente dedicasse mais, a gente teria muito mais, né? É verdade. Existe muito mais para nós e a gente perde por se dedicar pouco. É. Mas assim, se a pessoa que está ouvindo a nossa live hoje não consegue dedicar uma hora, começa com 5, 10, 15, 20, 25, e vai aumentando. E vai aumentando, né? E quando você vê, você não vai querer mais sair da presença, né? Porque a Uma hora presença vai de ser Deus, ela pouco. faz isso, né? Exatamente. E aí quando você vê, você só quer estar na presença dele, você está acordando cada dia mais cedo para você passar tempo com ele, né? Você está mergulhando cada vez mais na palavra dele, porque você entende que aquilo te cura, aquilo muda a sua visão, aquilo transforma o seu viver. E aí, né, Cintia, é só um dia melhor do que o outro, né? E a gente vai vivendo isso, vai construindo isso em Deus. Então, Já, acho que já já acabou. passamos do tempo aí. Já Já acabou o estamos nosso com tempo 40 aqui, né? minutos, mas Então fez vamos orar. 45 minutos. E acaba que o Espírito Santo sempre traz. Eu programo uma coisinha aqui, né? O Espírito Santo, peraí, que eu quero. Dá licença, que o espaço é meu. E glória a Deus por isso, né? Que ele continue tendo liberdade, né? Amém. Então vamos orar. Senhor Jesus, nosso Rei amado, Deus poderoso, queremos te agradecer por esse momento tão maravilhoso aqui na tua presença, Pai. Obrigada, Deus, pela liberdade que o Senhor tem tido aqui em nossas vidas, Pai. Em usar esse canal para atingir os corações que o Senhor bem sabe que quer atingir. Obrigada porque o Senhor tem nos ensinado tanto, Deus, a respeito das tuas profundas verdades, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor tenha, Deus, continue falando conosco, continue, Deus, tendo liberdade de corrigir, Deus, a nossa vida, corrigir os nossos pensamentos, corrigir a nossa mentalidade, Pai. Tenha livre acesso, Senhor.
Nós nos rendemos, nós nos entregamos de corpo, alma e espírito, Deus, para que o Senhor venha, Deus, trabalhar profundamente e transformar a nossa mente, os nossos sentimentos e os nossos comportamentos, tudo para a tua honra e glória, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos. Papai, continua conosco, Deus, em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Então, até a próxima semana, se Deus assim permitir. Em Amém. nome de Jesus. Obrigada Deus pela presença abençoe. de todos. Compartilhem com as pessoas e também a gente vai colocar lá no nosso canal, né? A gente tem um canal no YouTube que chama Achadas Nele. Lá você pode ouvir mais vezes, ouvir na velocidade mais rápida e compartilha com as pessoas. Obrigada, Júlia, pela presença, viu, querida? E esteja aqui conosco na próxima quarta. Um beijo, Tchau, Deus Deus abençoe. abençoe. Beijo para Beijo. todo mundo.